Uma notícia que está circulando pela internet é o depoimento de um presbítero de uma determinada denominação. E nesse depoimento ele disse que acabou sendo afastado, como se tivesse indisciplina, porque ele não dizimava. E segundo ele estava desempregado, doente. Confira só o que ele falou. Eu, presbítero Valmir Moura, da área de Desterro, fui excluído do ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, por não estar dizimando. Estando eu desempregado e doente, isso é muito triste. Faço parte dessa igreja há 30 anos. Aceitei Jesus em 19 de 5 de 1992. Trabalhei em vários departamentos da igreja. Hoje a recompensa é essa. Mas Deus é fiel. Permaneço firme, olhando para o autor e consumador da minha fé. Falei com o pastor da área, Benício, e com o pastor presidente, Roberto José dos Santos. Deus abençoe ambos e recompense cada um segundo suas ações. Como você pôde ver aí, ele diz que ele estava doente, que estava desempregado, e a denominação, pelo menos a denominação local, ou aquela denominação especificamente, acabou por chegar em uma conclusão de suspendê-lo, afastá-lo, porque ele não estava dizimando. Agora, será que isso é verdade? Porque surgiu aí uma outra matéria, onde um diácono deu uma entrevista, esse diácono não se identifica, e é muito complicado esse negócio de anonimato, quando você vai dar opinião, principalmente para dizer, fulano mentiu, ou fulano se equivocou, você tem que dar seu nome. Então, segundo esse diácono, o presbítero acabou se equivocando na sua fala e que seu desligamento não se deu devido não ter dizimado. Segundo esse diácono, a denominação mencionada pelo presbítero não faz isso. Não exclui ou não disciplina pessoas por questões de dízimo. Confira só o que o diácono falou. Em nenhum momento o pastor Roberto, pastor presidente, intimida os obreiros a serem reativados por causa de dízimo. Creio que foi uma falta de informação do irmão com o pastor da área, porque quando o obreiro vem de outro estado ou passa um momento longe, quando a gente volta, temos um período, pelo estatuto da igreja, de ser reativado. Não tem nada com a questão do dízimo. Eu creio que o presbítero se equivocou em sua fala. Não me surpreenderia se tudo realmente tivesse acontecido como descrito pelo presbítero. Por quê? Porque há muitas denominações que distorcem ensinos de dízimos, de ofertas, e realmente há muitas que não estão nem aí para os membros, se eles estão precisando de ajuda, se eles estão passando fome, se eles estão desempregados. Há muitos templos, que apenas estão preocupados com dinheiro. Eles apenas querem grana, é só isso que eles querem. Se você é uma pessoa que costuma ficar por dentro das notícias, você vai ver aí vários casos de pastores, de líderes, que de alguma forma se aproveitaram da fé das pessoas, do dinheiro das pessoas, dos bens das pessoas e tudo mais. Então, casos assim apenas envergonham e dão motivo, ou mais motivo ainda, para aquelas pessoas que não gostam do cristianismo falarem mal de todos os cristãos. Porque quando as pessoas vão falar, elas não costumam separar, dizer aquele pastor, aquele homem que se diz pastor fez isso. Ou aquela igreja, aquela denominação. De repente, é uma igreja de uma denominação que é séria, mas algum líder daquela determinada igreja, congregação, acabou agindo de uma forma errada. Só que quando vão falar, as pessoas dizem, os crentes, os cristãos, os evangélicos, entende? Elas não separam. Isso é um erro muito grave, gente. E alguns fazem isso realmente porque têm a intenção de falar mal dos cristãos. Esses são piores ainda, porque eles sabem que estão fazendo algo errado. Quando você generaliza alguém, por exemplo, existem homens que são mau caráter, mas você não vai dizer que os homens ou são, aliás, mau caráter. Existe mulher que é mau caráter, mas você não vai falar que as mulheres, como se todas as mulheres fossem mau caráter. Não. Há homens de bem, há mulher de bem também. Então, generalizar, qualquer que seja o segmento, o grupo, a denominação, generalizar não é bom. Não é bom. Você pode, aliás, você vai certamente ser injusto com alguém.
entendeu? Acabar considerando todos por causa de um. Então isso é errado. Mas a gente tem que olhar também para muitos ensinos estranhos, que não têm fundamento bíblico, principalmente quando se fala em dinheiro. Tem muita gente ensinando errado a questão de dízimo e oferta. Alguns tratam dízimos e as ofertas como se fosse a forma de ir para o céu. Eu vou dizimar para ir para o céu, ou eu vou dizimar para Deus me abençoar, como se fosse uma troca, como se Deus fizesse barganha, ou se fosse possível barganhar com Deus e dizer, ó, eu vou dar 10% para o Senhor me abençoar mais. Pessoas que fazem isso, que ensinam essas coisas, e até as que caem nesses ensinos, elas apenas demonstram que, na verdade, não conhecem realmente o ensino bíblico de dízimo, o ensino bíblico de ofertas. E elas até contribuem, elas até dão dízimo, mas, na verdade, elas não sabem nem o que estão fazendo. E elas se tornam presas fáceis de pessoas assim. Se esse caso do pastor é verdade ou não, é complicado, né? O presbítero deu a opinião dele, para que ele ia mentir? Aí nós temos um diácono em anônimo que disse que o presbítero se equivocou. Bom, o presbítero pelo menos deu a cara a tapa, ele colocou a foto dele e isso foi eu, e ele ainda coloca o nome dele, eu fulano de tal. Agora, e a denominação? Qual a atitude da denominação? Qual a atitude desse pastor presidente? Se eu souber de alguma notícia que o pastor que é mencionado pelo presbítero, ele falou alguma coisa, ou para confirmar, ou para pedir perdão, ou para dizer que está certo, sei lá. O que ele falar eu trago aqui para vocês ficarem por dentro. O que você achou sobre esse caso do presbítero que foi afastado porque não dava dízimo? Comenta o que você acha. Para mim isso é ridículo, é deturpar um ensino bíblico, é distorcer a verdade, é mentir para as pessoas, é colocar sobre as pessoas um peso que a Bíblia não coloca, é querer vender salvação, querer vender oportunidades, querer vender um lugar na membresia da igreja, essas coisas patéticas que muitos estão fazendo. Isso é tudo, menos um ensino bíblico. Beleza? Até o próximo vídeo.